Boa tarde, meu nome é Matheus. Hoje vou apresentar nosso projeto sobre listas encadeadas, onde discutiremos o que elas são, como são implementadas e como se comparam aos arrays. Esse trabalho faz parte do projeto de extensão da nossa faculdade e foi desenvolvido em grupo. Gostaria de apresentar os membros do grupo: Gabriela, Luiz, Kleber, Soraya, Richard e eu, Matheus. Nessa apresentação, exploraremos a importância das listas encadeadas como estrutura fundamental na computação, o que nos permitirá compreender melhor o algoritmo e a eficiência na manipulação de dados. Para começarmos, vamos definir o que é uma lista encadeada. Imagine uma sequência de elementos onde cada item possui uma referência para o próximo. Essa estrutura é diferente dos arrays, que armazenam elementos em posições contíguas de memória e têm tamanho fixo. As listas encadeadas são dinâmicas e permite que as inserções e remoções sejam feitas sem a necessidade de realocar todos os elementos. Por exemplo, pense em uma fila de pessoas. Se alguém sair, não precisamos reordenar toda a fila, apenas ajustamos as ligações entre os elos. Essa característica torna a lista encadeadas ideais para situações em que o número de elementos varia durante a execução de um programa. Uma pergunta comum é: por que não usamos apenas arrays? A resposta é que, embora arrays sejam ótimos para o acesso rápido a qualquer posição, eles não se adaptam bem a operações frequentes de inserção e remoção em meio à coleção. Cada nó de uma lista encadeada possui duas partes essenciais: o dado e o ponteiro. O dado representa a informação que queremos armazenar. Pode ser um número, uma string, outro tipo de dado, qualquer um, sabe? Enquanto o ponteiro é responsável por indicar o endereço do próximo nó. No próximo nó na sequência, tá? Visualize isso como uma corrente, onde cada elo está ligado ao próximo. Essa estrutura permite a alocação dinâmica da memória, ou seja, os nós são criados conforme a necessidade, sem que seja preciso reservar um espaço fixo desde o início. Uma boa analogia é a de um livro de endereços, onde cada página, que seria um nó, contém uma informação e um número da próxima página, possibilitando navegar por todas as informações sem ter que carregar o livro inteiro de uma vez. Chegando na parte mais interessante, na prática, implementamos a lista encadeadas em Java, usando duas classes principais, não precisa só ser em Java, tá? Outro exemplo seria C. Continuando, implementamos as listas encadeadas em Java usando duas classes principais, a classe nó, que representa cada elemento, e a classe árvore, que funciona como gerenciador da nossa lista encadeada. No código, a classe nó define os atributos que armazenam o valor e a referência para o próximo nó. Já na classe árvore, desenvolvemos o método para inserir elementos, buscar um determinado valor e percorrer a lista de diversas formas. Um exemplo seria o in ordem, pré-ordem e pós-ordem. Essa implementação permite demonstrar a flexibilidade da lista encadeada, pois a inserção de um novo elemento, por exemplo, não necessita de realocação dos elementos existentes. Um trecho do código mostra como ao inserir um novo nó. Ajustamos o ponteiro do nó anterior para que ele aponte para um novo elemento, mantendo a estrutura da lista intacta. Partindo para o próximo slide, além das operações básicas, implementamos funções específicas que são extremamente úteis para a manipulação e busca dentro da lista. Temos o método menor, que percorre a lista sempre para a esquerda até encontrar o menor elemento, o método sucessor, que identifica o próximo elemento maior que um determinado valor, que seria o x no caso, né? E o método antecessor, que retorna o elemento imediatamente menor que x. Por exemplo, em uma lista ordenada com os valores 7, 9, 13 e 17, o método menor
retornará o nó com valor 7. O sucessor 9 retornará o 13 e o antecessor 13 retornará o 9. Esse método facilita operações como ordenação, remoção e inserção e posições específicas, sendo muito úteis em algoritmos que dependem da ordem dos elementos. Partindo para o próximo slide. Aqui seria a comparação. Vamos agora comparar listas encadeadas com arrays. Arrays são estruturas de dados que armazenam elementos em posições contíguas, permitindo acesso aleatório muito rápido. Contudo, eles têm tamanho fixo, o que significa que, se quisermos inserir ou remover frequentemente, precisamos realocar os dados, causando sobrecarga computacional. Por outro lado, as listas encadeadas têm tamanho dinâmico e permite a inserção e remoção de forma eficiente, pois basta ajustar o ponteiro dos nós que já está tudo certo. No entanto, elas não oferecem acesso direto a um elemento específico. Para isso, é necessário percorrer a lista desde o início que até o final, para conseguir achar o dado. Então, a escolha entre usar uma lista encadeada ou um array depende do contexto. Se a necessidade é acesso rápido a elementos e o tamanho é conhecido, os arrays são ideais. Se o número de elementos pode variar e as operações de inserção e remoção são frequentes, a lista encadeada são a melhor escolha. Essa comparação nos ajuda a entender as vantagens e limitações de cada estrutura. Partindo para o próximo slide, aplicação práticas da lista encadeada. A lista encadeada encontra muitas aplicações na prática. Por exemplo, elas são usadas para implementar estrutura de dados como pilhas e filas, onde a eficiência na inserção e remoção é essencial. Pense em um sistema de atendimento onde os clientes são servidos na ordem de chegada. Uma fila implementada com uma lista encadeada permite que, ao atender o primeiro cliente, o sistema apenas ajuste o ponteiro da fila, sem precisar mover todos os demais elementos, onde a aplicação é no gerenciamento de memória dos sistemas operacionais, onde listas encadeadas ajudam a controlar o bloco de memória livre ocupada. Esses exemplos mostram como a flexibilidade e eficiência da lista encadeadas podem ser aplicadas em diversos contextos, tornando-as indispensáveis em muitas áreas da computação. Agora, enfim, chegando na conclusão, aprendemos que a lista encadeada são uma estrutura de dados poderosas e flexível, permitindo a inserção e remoção de elementos de maneira eficiente, especialmente quando o número de elementos varia dinamicamente. Embora o acesso a elementos seja sequencial e possa ser mais lento comparado aos arrays, elas compensam com a facilidade de manutenção e uso dinâmico da memória. Compreender essa estrutura é fundamental para desenvolver algoritmos mais robustos e escolher a melhor abordagem para cada problema. Pergunto a você: em que situação vocês acham melhor utilizar uma lista encadeada em vez de um array? A resposta depende da necessidade de flexibilidade e das operações de inserção ou remoção, o que o sistema precisa realizar. Agradeço pela atenção, tá, gente? De todos e espero que a apresentação tenha contribuído para o entendimento desse tema tão importante para a computação. Agora, chegando aqui no final, no caso, seria meus agradecimentos, tá? Para finalizar, gostaria de compartilhar as principais referências utilizadas nesses projetos, que inclui livros clássicos de algoritmos que são encontrados na biblioteca, documentação e recursos online que abordam a estrutura de dados, especialmente listas encadeadas e arrays. Agradeço aos professores, colegas e a todos que colaboraram para o desenvolvimento desse trabalho. Se houver dúvidas ou quiserem discutir algum dos pontos apresentados, estarei à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.